Queridos camaradas, queridos amigos, saúdo este grande e bonito comício da CDU, daqui visto ainda é mais bonito. Saúdo-vos a todos que aqui estão, ativistas e amigos da CDU. Saúdo, por vosso intermédio, todo o povo do Distrito de Braga. Asseguro-vos Quero assegurar-vos que a alegria, o entusiasmo e a energia que aqui hoje sentimos neste comício, temos-las sentido por todo o país. A cada iniciativa que vamos realizando de norte a sul do país, a cada nova conversa com mais um jovem, mais um trabalhador, mais um reformado e pensionista, vamos sentindo esta corrente de apoio que engrossa e que vai dar até domingo um grande resultado que estamos ainda a construir. A cada dia, digo, estamos ainda a construir, porque a cada dia que passa crescem aqueles que vêm ter connosco dizendo-nos que vão votar na CDU. Em alguns casos fazendo-o pela primeira vez, mas dizendo que encontram nesta força a voz, a razão e o trabalho que dão corpo ao que são os seus anseios, os seus direitos, as suas aspirações, que dão corpo àquilo que desejam para si e para os seus. São ainda mais aqueles que, já tendo votado na CDU, vêm ter connosco também todos os dias e nos dizem que sentiram que o seu apoio e o seu voto foi honrado e respeitado. Foi honrado e respeitado no abrir de caminhos a novos avanços, na melhoria das condições de vida e no cerrar de fileiras sempre que foi preciso para travar retrocessos que alguns ainda querem impor. Um voto que valeu a pena, dizem-nos, e também por isto somos cada vez mais, também por isto, até domingo, vamos ser cada vez mais. No Parlamento Europeu, nestes últimos anos, nunca deixámos de erguer a voz e fizemos-lo como nenhuma outra força política. De erguer a voz e de trabalhar em defesa dos trabalhadores, do povo e do país. É esta voz que agora importa reforçar e levar mais longe até domingo. Não fizemos mais do que a nossa obrigação, estamos convencidos disso. Fizemos o que nos competia, mas não é coisa pouca, nos tempos que correm, podermos dizer, numa altura destas, de cabeça erguida, que cumprimos com a nossa obrigação. E, em qualquer caso, fizemos mais do que qualquer outra força política. Caros camaradas e caros amigos, o nosso país, os trabalhadores, o nosso povo, carregam hoje muitas das marcas das políticas da União Europeia, das decisões tomadas ao nível da União Europeia. O rasto destas políticas está aí para quem o quiser ver. Na onda de liberalizações e de privatizações que deixaram nas mãos do capital estrangeiro aquilo que era de nós todos, empresas e setores estratégicos nacionais. Estão aí essas marcas na desregulamentação laboral, nos baixos salários, na precariedade e na instabilidade no trabalho e na vida. Estão aí essas marcas na degradação ou mesmo desmantelamento de importantes segmentos da indústria nacional, da indústria transformadora, da indústria extrativa. Estão aí na destruição de uma boa parte da capacidade produtiva do setor primário, seja na agricultura, seja nas pescas. E a verdade é que pagamos e estamos a pagar tudo isto bem caro. Pagamos com o endividamento, com os juros da dívida pública e privada. Pagamos com a desvalorização e com a precarização do trabalho. Pagamos
com a dependência alimentar, energética e em muitas outras áreas. Pagamos com a dependência económica, que está hoje associada à subordinação política, e por isso pagamos também com a degradação da nossa soberania e com a degradação da própria democracia. Esta é uma amarga experiência que nos demonstra aquilo que a CDU tem dito ao longo dos anos, a importância de defendermos no Parlamento Europeu os interesses nacionais, a importância de afirmarmos um outro rumo para Portugal como contributo que podemos dar também à definição de um outro rumo para a Europa. Esse rumo passa por uma aposta na melhoria das condições de vida, contra aqueles que nos quiseram convencer um dia que era empobrecendo o povo que o país havia de ficar melhor. O que a realidade demonstrou, porém, foi exatamente o contrário nestes últimos anos. Travaram-se as privatizações, elevaram-se os salários, reduziram-se os impostos sobre o trabalho, desceram as taxas moderadoras, desceram as propinas, assegurou-se a gratuitidade dos manuais escolares. Valorizamos todas e cada uma destas medidas. Nenhuma seria realidade não tivesse sido a intervenção decisiva e determinada da CDU. Mas aqui chegados, se é verdade que o fim do mundo não aconteceu, ao contrário do que alguns juravam que ia acontecer, a verdade é que é muito aquilo que está ainda por fazer. É verdade que, com tudo isto, a economia cresceu, o emprego cresceu, o desemprego diminuiu, tal como a imigração. Mas todos sabemos que é preciso ir mais longe. E que cada português pense até domingo, que nos perguntemos todos até domingo, o que será possível concretizarmos no dia em que os milhões que continuam a ir para tapar os buracos ruinosos dos bancos privados, no dia em que esses milhões sejam colocados ao serviço do investimento na produção nacional, ao serviço do investimento nos serviços públicos, na saúde, na educação, na proteção social, na habitação, na cultura, nos transportes. O que será deste país no dia em que aquilo que enterramos todos os anos em ruinosas parcerias público-privado possa ir também para melhorar os salários e as condições de vida do nosso povo, para investir nas funções sociais do Estado? O que será no dia... O que será deste país no dia em que os benefícios fiscais que os grandes grupos económicos continuam a gozar possam ser usados, acabando com eles, para arrecadar mais receitas e baixar os impostos que têm que pagar aqueles que vivem do seu trabalho? O que seria possível fazer com uma banca ao serviço do povo e não ao serviço dos capitalistas estrangeiros que hoje tomaram conta da Banca Nacional, excetuando a Caixa Geral de Depósitos? Diziam há pouco aqui neste palco, antes de aqui subirmos, quem aqui estava a cantar uma música do Zeca Afonso: deem as pipas ao povo, só ele as sabe guardar. Imaginem agora que os bancos, deem os bancos ao povo, que só ele os sabe guardar. Melhor dizendo, devolvam os bancos ao povo, só ele os sabe guardar. E essa é uma condição para que funcionem ao serviço do desenvolvimento nacional. Não é por aí que caminha a integração na União Europeia, com uma união bancária que aquilo que fez, aquilo que está a fazer,
é concentrar o setor bancário à escala europeia e deixar a Banca Nacional a capacidade de emitir moeda, de conceder crédito através do crédito, a capacidade de financiar a economia nas mãos de meia dúzia de grupos estrangeiros. Não é por aqui que devemos ir, mas é por aqui que esta união bancária nos está a empurrar, união bancária cujos alicerces foram levantados através de sucessivas votações no Parlamento Europeu, contra as quais só os deputados eleitos pela CDU se manifestaram, do primeiro ao último desses alicerces. Mas continuemos com as perguntas que todos se devem colocar até domingo. O que seria deste país se a nossa zona económica exclusiva, uma das maiores da Europa e do mundo, estivesse ao serviço de um projeto de desenvolvimento nacional, se a nossa frota pesqueira, em lugar de ter sido destruída como foi com fundos da União Europeia, fosse renovada e modernizada para aproveitar de forma sustentável esses recursos. O que seria possível alcançar com uma terra a produzir para a nossa soberania alimentar que valorizasse a agricultura familiar. Aqueles que até domingo, confrontados com estas perguntas, responderem que estaríamos muito melhor se tudo isto tivesse acontecido, só têm uma coisa a fazer: é levar essa sua opinião, esse seu sentimento até ao voto na CDU, engrossando aqueles que lutam todos os dias cá e lá no Parlamento Europeu para concretizar as enormes potencialidades deste país. Estes últimos anos da vida nacional dão-nos algumas lições úteis. E há mais uma pergunta que aqui gostaria de deixar. Se pela primeira vez que se fez frente a imposições e determinações da União Europeia, o país ganhou, como aconteceu nestes anos, em que enfrentamos as pressões que não queriam que aumentássemos o salário mínimo, em que enfrentamos a chantagem que não queria que se repusessem as 35 horas, enfrentámos as ameaças que não queriam que se acabasse com os cortes nos salários e nas pensões. Se enfrentando pela primeira vez essas imposições, o país ganhou, então onde poderíamos ir? Até onde poderíamos ir se levássemos mais longe esta vontade de fazer prevalecer sobre as imposições da União Europeia e de quem nela manda os interesses dos trabalhadores, do povo e do país? Iríamos seguramente muito mais longe. Caros camaradas e estimados amigos, Portugal tem de produzir mais para poder dever menos. Tem de produzir mais para criar mais emprego, para diminuir a dependência externa. Produzir mais para criar mais riqueza, mas também para a distribuir melhor, de uma forma justa, aumentando salários, valorizando o trabalho e os trabalhadores. E esta é a única forma, sublinho, é a única forma de aqui fixarmos os jovens e de conseguirmos que regressem aqueles que foram empurrados daqui para fora contra a sua vontade. Portugal e a região do Minho em particular sabem como ninguém que não se pode prescindir da indústria, mas a indústria no nosso país não pode estar, como tem estado e cada vez mais, na completa dependência dos grandes monopólios e da subcontratação, como acontece com exemplos bem conhecidos aqui na região, como o do grupo Inditex. Não pode estar sujeita à eterna ameaça de chantagem das multinacionais que ameaçam sempre com a deslocalização. Temos, ao longo desta campanha, deixado alguns desafios aos outros partidos, quase todos eles sem resposta. Mas aqui deixamos mais alguns. Estão ou não disponíveis para adotarmos no nosso país uma política de Estado a favor da produção nacional? Uma política que assuma a necessidade de substituir importações por produção nacional?
uma política que assuma que não estamos condenados a comprar azeite espanhol ou medicamentos e comboios alemães. Uma política que assuma que temos potencialidades e que temos vivido abaixo dessas potencialidades. Estão ou não disponíveis para apoiar a nossa proposta de criação de um programa de defesa dos setores produtivos e do emprego para os países mais prejudicados pelo mercado único, pelo euro e pelas políticas comuns? Um programa que preveja salvaguardas, derrogações ao mercado único, se necessário for, para além da necessária mobilização de recursos, para além também da necessária redução da comparticipação nacional na utilização dos fundos comunitários e da garantia de que essa comparticipação não é contabilizada para efeitos do cálculo do déficit. Estão ou não disponíveis para apoiarem uma profunda modificação da política agrícola comum? Estão por responder os desafios que deixámos a PS, PSD e CDS para que clarificassem as suas posições antes das eleições? Tencionam ou não aprovar no Parlamento Europeu uma nova reforma da política agrícola comum que não garanta a igualdade de pagamentos aos produtores nos vários países da União Europeia? Vão fazer a mesma coisa que fizeram na anterior reforma da PAC, que foi aprovar uma reforma que garanta a agricultores do centro da Europa pagamentos 2, 3 e mais vezes superiores àquele que recebe cada agricultor português? Estão ou não disponíveis para apoiar a necessidade de reinstituir instrumentos como as cotas e os direitos de produção, essenciais para defender setores como o da produção leiteira e para acabar com a situação liquidatária em que estão tantos produtores, já não pequenos e médios, mas também grandes explorações leiteiras no nosso país? Estão ou não disponíveis para implementar mecanismos que garantam preços justos à produção? Porque se os produtores tiverem preços justos, hão de produzir certamente. Estão ou não disponíveis para apoiarem a proposta da CDU de instauração de um sistema de preferência nacional que garanta aos países com déficit de produção agroalimentar a possibilidade de estabelecerem cotas obrigatórias de comercialização de produção nacional, atribuindo à produção importada um caráter supletivo? Digam-no, mas digam-no agora, antes das eleições, não guardem isso para depois das eleições. É este o momento das clarificações, é este o momento para dizerem a verdade ao povo português. Queridos camaradas, estimados amigos, a partir daqui dirigimos-nos a todos os portugueses, independentemente das opções eleitorais que tenham feito no passado. Que cada um olhe para as potencialidades do nosso país, que cada um pense naquilo que poderia acontecer se essas potencialidades fossem aproveitadas. Este é o momento em que afirmamos que não estamos dispostos a andar para trás. Não estamos dispostos a ficar parados sem sair da cepa torta ou a ver passar os navios. Somos um povo que não prescinde do seu direito a desenvolver-se, a produzir, a criar riqueza e a distribuí-la de uma forma justa. Somos um povo que não abdica de construir o seu futuro. O voto na CDU é o voto desse povo. O voto que elege deputados que não querem estagnar, que não querem andar para trás, querem libertar o país das imposições de quem manda na União Europeia e querem avançar. É esta vontade, é este sentimento que é nosso, mas é de muitos mais portugueses, que tem de ser levado até ao voto na CDU no próximo domingo. Um voto que vai crescendo a cada dia que passa, que recolhe mais e mais apoios, que engrossa uma corrente de apoio que percorre todo o país. São cada vez mais aqueles que vão repetindo, como nós, que o voto acertado é no último quadrado, na foice e no martelo, com o girassol ao lado. Que viva a CDU!